Para quem é solitário igual a eu, tomara que seja, porque eu não quero ser o único que sou solitário na minha casa. Mas enfim, para quem é solitário, eu vou recomendar um anime que eu assisti quando eu era mais novinho e acabei gostando bastante. É estranho, é esquisito, tô bem, mas também não é um H e nem tô bem enchi, graças a Deus. Senão eu tenho que censurar demais. Eu acredito que o nome é Watamoto, mas é bem interessante, eu vou falar sobre ele. A protagonista desse anime se chama Tomoko. Já para avisar vocês, ela é uma otaku solitária que não tem amigo nenhuma. E o objetivo dela é simplesmente conseguir um amigo e um namorado, ou pelo menos queria um harém. E o passatempo dela é jogar jogos eróticos, que são jogos para mulheres, que tem que conquistar alguns homens, tem um harém e tudo mais. E ela tem esse objetivo, fazer isso na escola. A questão é que ninguém fala com ela. Isso até irrita um pouco ela, porque ninguém fala com ela. Só que ela é extremamente tímida. E ela só fala mal também das mulheres que andam saia curta e tudo mais. Os caras só dão em cima delas porque gostam de vadias. Mas é porque ela não sabe chegar nos caras e ela só não anda assim porque ela não tem intimidade pra andar assim. E ela tem até pensamentos extrovertidos que queria que os caras dessem em cima dela. E a única pessoa que fala com ela é o professor falando tchau, Tomoko. Só que a Tomoko tem tanta timidez que nem consegue nem falar com o professor. Ela só sai correndo. Tanto que ela fica até irritada porque ele não conseguiu falar com o professor. Depois que ela vai para casa, ela vai jogar. Onde ela joga aqueles jogos de sempre, que é jogos heróis. Só que depois ela acaba se irritando e quer um namorado de verdade. Na onde ela vai se arrumar igual as meninas da escola. Ou pelo menos quase igual. Porque ela fica igual um dragão. Fica muito feia e mal arrumada. Ela não tem experiência de se arrumar. Que pena. É uma garota bastante solitária. E sem muita escolha, ela acaba vomitando. Porque, tipo, ela tem nojo até dela mesma. Por causa da aparência que ela entrou. E quando ela sai do quarto, ela acaba se encontrando com o irmão dela. O Tomoki. Ah, aliás, o nome dele é Tomoki e o nome dela é Tomoko. Só muda o O pro I. E o Tomoki acaba se assustando, dizendo: que porra de dragão é esse? Porque ela tava muito feia e concordo com ele, ela tava muito desgastada. Depois de um tempo ela vai se trocar, na onde ela acaba decidindo conversar com o irmão dela. Ela até tenta conversar na verdade, porque quer expulsar ela, só que ela não quer sair. E depois ele pergunta o que ela quer ali. Ela fala que quer conversar com ele até aprender a conversar. Ela tem timidez e tudo mais. Aí por cima ele fala que é para cometer o posto de viver, só que ela fala que vai cometer mesmo. E isso acaba meio que deixando ele frustrado, pensando que ela vai fazer isso mesmo. Então acaba concordando e ajudá-la. E embora ele não quer não. E ele pergunta o que ela quer conversar com ele. Ela logo pergunta: eu sou bonita? Eu sou média? Eu não sou o que? Eu não sei o que? Ele fica falando: é isso todo dia, eu não aguento. Depois disso ela vai pra escola, que é no outro dia. Só que depois ela acaba saindo, vendo que os alunos estão indo para karaokê. E até aquele negócio de inveja que é que eu também queria. E meio que ela fica com tanta vergonha que ela pega o celular e finge que tá vendo alguma coisa. É meio que comum de pessoas tímidas. Eu não nego, eu já fiz isso muito na escola. E aparece o professor, só que no fim ela tenta falar tchau pro professor e consegue até fazer um tchau bem envergonhado. E isso deixa ela muito feliz, como se ela estivesse ganhando na Mega Sena, porque a menina fica muito feliz. Vai pro mercado, compra umas coisas e depois desvia o caminho para ir para um restaurante comer um hambúrguer. O problema é que aparece alguns alunos lá e ela fica meio tímida porque ela pesquisa vão rir dela. Então ela vai pro banheiro e acaba se trocando, ficando horrível, mano. Cara, se ela tivesse passando normalmente ali, tinha sido melhor para ela. Até porque quando ela tava saindo, os caras não reconheceu ela, mas porém o irmão dela acabou vendo e ele tava com os amigos. E acaba que eles passam ali e acaba zoando. Que menina feia da bexiga é aquela? É, tava feia, cara, porque ela não é feia, é comum, mas ali ela se desgastou. Depois disso ela vai pro balanço, ficando triste lá, e o irmão dela vai buscar ela lá, pra depois levar ela pra casa. E depois disso vem um encerramento aqui que eu achei legal e eu vou falar também dos outros episódios, não se preocupe não. O engraçado é que ela fica escutando o som de alguns homens conversando, que é sons de homens adéres. Nem sabia que existia isso, pensava que é só mulheres, mas é tipo um wide para fetiches de mulheres solitárias. Mas ela acaba recebendo uma ligação que é de uma amiga de infância da escola dela. Ela vê uma foto até da amiga dela e elas marcam um encontro para se encontrarem no sábado para se verem, porque faz muito tempo que elas não se verem. E é exatamente isso que ela vai fazer, porque ela pensa que a amiga dela é otaku, também é igual a ela, então ela nem liga muito. Mas o interessante é que quando ela vai ver a Yu, que é a amiga de infância dela,
Ela tá esperando, pensando que vai ver aquela pessoa que ela conhecia antes. Só que quando aparece, não é a mesma pessoa. É totalmente diferente. Dificilmente ela até acreditou que ela fosse a Yu. Sério, mudou demais. Totalmente ela fica chocada o dia todo. Elas vão tomar café e ela ainda continua chocada. Isso tudo porque ela mudou. Não tá como antigamente. É, exatamente. A pessoa tem que se arrumar mais. Ela só não mudou porque não quis. Mas o interessante é que a amiga dela pergunta se ela ainda assiste anime. Ela fala que sim, às vezes. Aí ela fica mais aliviada porque a amiga dela também vê anime e ela diz que não tem ninguém pra conversar sobre anime. Provavelmente porque ela anda com as pessoas populares e que dificilmente conversa sobre esse tipo de assunto. Depois de passar muito tempo conversando sobre animes, a Yu fala que era divertido conversar com ela e tudo mais e queria que o tempo de escola não acabasse. Quando eu falo tempo da escola, eu acho que tô falando no secundário, como o primeiro ano, segundo ano, terceiro até o 8º ano. Provavelmente ela está no primeiro grau. Mas a Tomoko acaba chamando ela pra sair pra poder brincar um pouco nos games. Na onde ela acaba jogando videogame e tudo, porque além de otakus também são games. Depois elas vão pro balanço para poder conversar melhor, ficar conversando, falando do tempo de escola, deprimida e tudo mais. E a Yu vai embora. Só que a Tomoko acaba gritando, falando que ela não deve ficar deprimida por causa que tá no ensino médio, porque a própria Tomoko pensa que ela tá sofrendo por solidão igual a ela, que ela é solitária. Só que ela tava enganada, porque ela tava deprimida devido à briga com o primeiro namorado dela. E ela fala exatamente isso. Isso acaba irritando, ou pelo menos frustrando bastante a Tomoko, onde ela coloca o fone de ouvido e sai dali rapidinho, deprimida, ignorando a própria Yu. Deu pra ver que pelo menos a Yu tá popular, menos a Tomoko. Mas o interessante é que a Tomoko na verdade desleixada, porque quando ela tá indo pra escola, as garotas estão conversando sobre tá com o cabelo bagunçado por causa da chuva, e elas têm que pentear, se arrumar e tudo mais na sala, no banheiro provavelmente. Só que a Tomoko tava com o cabelo tudo esbagaçado e ela não tava nem aí falando o que essas garotas estão conversando, mostrando que a Tomoko realmente é desleixada, por essa razão que ela não consegue chamar a atenção. Engraçado também, quando ela sai da escola, quando ela termina a aula dela, o guarda-chuva dela acaba quebrando, na onde ela vai diretamente para um local esperar a chuva passar para poder ir embora para a casa. Só que aparece também outros garotos que falam que o guarda-chuva quebrou, falando com ela. Só que ela acaba entrando em pânico na cabeça dela, porque ela tava com medo de ignorar os caras. Tenta querer se comunicar com ele, só que ela não consegue, mano. É muito simples. Aí então ela acaba falando algo muito sem nexo, tipo assim: olha, tá chovendo, como se fosse uma retardada, cara, que tá chovendo. Os garotos acabam falando: ah, é mesmo, né? Mano, é meio esquisito. Mas por incrível que pareça, eu entendo ela. Engraçado que ela tá com muita vergonha, tanto que ela ainda tenta se comunicar com esses jovens, falando que ela tá suada igual aqueles mangás de basquete. É o quê? Mas os garotos acabam perguntando: ah, tava falando comigo? Meio que eles nem escutaram direito. E com isso, ela acaba sentindo tanta vergonha, mas tanta vergonha, que ela quer ir embora na chuva. Tipo, ela não quer nem esperar. Só que os garotos acabam sempre culpando: oxe, ainda tá chovendo muito, espere um pouco. Só que ela fica sem jeito e acaba falando que vai pro banheiro pra dar uma cagada. Desse jeito. Engraçado que ela vai pro banheiro mesmo, mas parece que ela fica chorando tanto que os olhos dela ficam vermelhos. Então ela tenta voltar pro local pra não pensar que ela tava cagando mesmo. Só que agora vão achar que ela tava fumando baseado com esse olho vermelho dela. E chegando lá, os caras já têm ido embora. Isso meio que ela fica deprimida e com muita vergonha alheia. Mas os garotos, na verdade, não foram embora. Eles foram comprar um guarda-chuva e ela acabou dormindo no local. E eles fizeram questão de comprar um guarda-chuva para ela. E tanto que colocaram no local quando ela tava dormindo. E não fizeram questão de acordar. Que foi um pouquinho errado, porque pode ter assediadores no Japão. E o certo seria eles acordar ela e dar o guarda-chuva, porque ela tava dormindo num local perigoso. E quando ela acorda, ela acaba encontrando esse guarda-chuva. E até fica um pouquinho feliz e tudo mais. Até pensa: quem foi que colocou esse guarda-chuva aqui? Tá todo novinho. E acaba indo embora com esse guarda-chuva. E falando que queria que um garoto fosse legal com ela. Sendo que teve até pelo menos um garoto que foi legal com ela pra comprar um guarda-chuva para ela. Mas esse episódio fica um pouquinho bizarro, porque quando ela chega em casa, ela meio que tava secando o cabelo dela e se enxugando com a toalha pra poder não pegar resfriado. O irmão dela também acaba chegando, todo molhado. Só que ela não deixa ele entrar. O resultado é que ele fica resfriado, doente no outro dia e acaba faltando na escola. Ela até fica irritado e até joga um negócio de água na cabeça dele e abre a janela. Mas no fim ela vai pra escola. Só que ela acaba meio que
fazendo educação física e ela acaba desmaiando. Assim, a professora, com preocupação, manda ela ir para casa descansar. E ela acaba indo para casa. Só que de vez ela ir para o quarto dela, que ela ainda vai, mas fica bem pouco tempo, ela vai diretamente para o quarto do irmão. E fica tentando ele, dizendo que ela tá com uniforme, falando que a cabeça de baixo está falando outra coisa. Ela tá falando o que, mano? Ela tá doida, é? O irmão dela ia chegar a falar. A doitice dela está até demais hoje. E ele prefere ignorar ela e dormir. Ele vai dormir. Só que a mãe dela aparece com umas maçãs pra entregar a ele e acaba encontrando ela, dizendo que porque não tá no quarto dela. Ela fala que é porque ela tava preocupada com o irmão. Então ela entrega a maçã para ela entregar a ele. Só que quando ela vai embora, ela come todinha a maçã, não dá nem a ele. Que irmã ruim. E quando ela tava jogando, chegou umas pessoas batendo na porta. Não, da mãe dela manda abrir a porta, já que ela tava fazendo mingau. Então ela vai lá, vai abrir a porta e acaba encontrando umas garotas querendo trazer a prova do Tomoki para ele fazer em casa e levar depois para a escola, já que ele tava doente. Além disso, ela também só fica perguntando por ele, mostrando que ele é popular na escola. Isso acaba irritando ela. Ela fica extremamente irritada por o irmão ser popular e ela não. Então quando ela chega lá, ela acaba jogando mingau na cara dele e ele dá um chutão nela, mano, que ela voa. Depois ela começa a chorar, mas na verdade não foi por um chute, que ele disse que nem chutou tão forte. Ela tava chorando porque ele é popular e ela não. Mas também acaba chegando uma visita para ela. Ela até fica feliz porque chegou visita para ela. E quando ela vai atender a porta para ver quem era um entregador de comida mesmo. E o patrão leva a comida para ela. Ela fica toda deprimida por não ter chegado alguém importante para ela. Não só isso, como ela também dorme no quarto do irmão dela também. E é estranho isso aí, né? Mas ela fica também cuidando dele, colocando até negócio na cabeça dele, embora ela não tire a água. E no outro dia, quem fica doente é ela. E o irmão dela ia pegar uns jogos e acaba mandando ela se danar e só pega os jogos e se manda. Essa menina é doidona. Agora nesse episódio ia ser um pouquinho complicado porque o YouTube é muito fresco e acaba que dificilmente eu vou conseguir falar essa palavra, mas eu vou tentar falar. A Tomoko, ela tava escutando a conversa das garotas, fofoca. Já que ela não tem amiga, ela só finge ali escutando a conversa das garotas. Não delas fala sobre coisas que acontecem dentro do trem. Você já deve imaginar que é a Sé, se é o que vocês me entendem. Só que a Tomoko nunca foi a Sé. Não só isso, como ela também acha que as garotas estão se achando por causa disso. Isso aí é sério, mano. Se achando porque ela queria ser a Sé só pra se achar bonita. E ela vai para casa, onde ela liga para a amiga dela, a Yu. Só que a Yu, ela fala que já foi também, aconteceu essas coisas com ela. Só que a Tomoko acaba mentindo que ela foi a Sé dentro do trem. A menina acaba se preocupando e tudo mais. Só toda a Tomoko que ela não ligou pra polícia e foi pra casa dela para ela denunciar, cara. E no fim, ela vai para a escola, pega um trem. Só que acontece que o ônibus acaba enchendo e ela acaba sentindo um negócio passando pelos pés dela. Ela logo pensa que tá sendo a Sé, se é o que vocês me entendem. E assim meio que ela entra em pânico, querendo sair, dizendo que o cara tá sendo ruim, querendo que alguém salve a vida dela e tudo mais. Só que o engraçado é que no final, isso tudo se passou com um taco de beisebol, algo do tipo que tava nas pernas dela. Isso por causa das garotas que tava passando por baixo dos pés dela, já que o local tava muito apertado. E ela acreditou que tava sendo sério. E acaba sendo que ela fica depois deprimida e liga pra amiga dela falando que ela foi extru por um pedaço de pau. Mano do céu, a Tomoko resenha. Mas o engraçado mesmo é que ela tá escutando conversa sobre as garotas falando sobre lingerie, calcinha que elas estão usando. Falando que vai comprar um massinho, outras comprando outro formato. Só que a Tomoko fala que elas são vulgares e tudo mais. Só que depois ela acaba se interessando em comprar isso pra chamar a atenção dos garotos. Já que ela também tá querendo arrumar um namorado. Só que ela não entende muito sobre isso. Como eu disse a vocês, ela é desleixada. Então acaba que ela liga pra aquela amiga dela, Yu, pra dizer qual é o tipo de coisa que ela usa. E assim ela acaba decidindo levar para o mercado. Ou ir para o shopping comprar uma calcinha. E lá ela vê um monte de estilo, de todo tipo. Só que ela começa a pensar coisas como a Yu usando isso. Eu acho que essa menina é bissexual, só pode. Se querer ela fala em voz alta que tá excitada. Mano do céu. Aí querer pegar a Yu também, coitada. Engraçado que a Yu acaba decidindo qual ela vai comprar. Ela acaba comprando um ali, só que ela não consegue usar com muita vergonha. E acaba enfiando no bolso. Meio que ela acaba esquecendo que enfiou no bolso. Aí no outro dia ela até procura, mas não acha. Assim ela vai para
escola, ela até pensa, não ia usar aquilo mesmo, é que ele é muito vulgar. Só que depois ela tava enxugando o suor dela, ou pelo menos fazendo vento pra poder passar ao menos o calor. Aí um garoto vai lá, passa, olha, e ela tá fazendo isso com uma calcinha, mano. Aí o cara fica olhando lá, dizendo que porra é isso? E acaba saindo de fininho. E ela viu tudo. Aí ela vai pro banheiro e acaba entrando em colapso e pânico. Engraçado que depois ela vai para um mercado, acaba um DVD lá de homens, um jogo de aposta lá. Só que ela acaba ganhando, que é um prêmio, que é um tipo de negócio que vibra. Eu acredito que é pra fazer mensagem nas costas, mas também ela tá com um DVD mostrando pra todo mundo e o negócio parece que ela tá querendo dizer que vai usar pra outra coisa aí. Porque ela não botou dentro de uma bolsinha e levou. E no fim ela usa pra mesmo massagem, ela usa só pra fazer massagem no pescoço dela. E com isso ela meio que fica assistindo DVD lá, que é um DVD bastante esquisito, e ela acaba caindo no sono. Engraçado que o pai dela também acaba chegando e ela acaba trazendo o bolo. Assim vai entregar ela. Quando chegar lá, ela tava dormindo com o DVD passando ali pro pai dela ver e ainda por cima com o negócio lá vibrando. Imagina a cabeça do pai. Mas mesmo assim ele só coloca ela pra dormir na cama. Enfim, paz. Também tem episódios que ela consegue tirar a olheira dela com óleo. Na hora até a mãe dela fica admirada. Olha, tá parecendo mais feliz. Ela até fica sem entender, vai pra escola porque ela não tinha percebido até o momento que a olheira dela tinha saído. Só que quando ela tá na escola, ela vai para o banheiro. Quando ela vai limpar as mãos, ela vê no espelho que ela tá sem as olheiras. Logo ela se acha muito bonita, que os homens vão lá em cima dela. Tanto que quando ela vai para casa, ela fica muito feliz com aquilo. Não só isso, como ela fica ansiosa pra ir pra escola no outro dia. Quando ela vai pra escola no outro dia, toda feliz, ela compra um refrigerante. Só que o refrigerante parecia que tava muito agitado. Tanto que quando ela abre, cai na cabeça dela todinho. Isso vai ser importante, porque vai acontecer uma coisa bem interessante. E quando acontece os eventos onde tem que selecionar o time, ela não é selecionada. Resumindo, ela é excluída. E com isso, ela fica brincando com as formigas, fazendo um caminho para as formigas. Só que algumas acabam subindo em cima dela, porque ela tá com açúcar. E ela não percebe isso. Eu não sei como, porque se fosse eu, já tinha percebido essas formigas subindo em mim. E quando ela tava pela janela olhando a paisagem, aparece um cara que vê uma formiga no pescoço dela. Ele tenta tirar essa formiga nela. Só que ela logo se assusta, pensando que ele ia pegar no pescoço dela. E a passa a não escutar o que o cara tá falando, porque o cara tava falando que tem formigas no pescoço dela. Só que ela ignora essa informação totalmente e acaba indo para a sala, pensando naquele cara. Outro cara que tá ao lado dela fica olhando umas formigas subindo o ombro dela, fica tentando avisar ela. Ele fala assim: ei menina. Só que depois a formiga sumiu, então ele diz: ó, deixa quieto. Só que ela pensa que o cara tá dando em cima dela. Ela fica muito feliz mesmo. Tanto que ela vai para casa toda feliz, compra um refrigerante e derrama na cara dela, pensando que aquele refrigerante deu muita sorte a ela. E ela acaba vendo o irmão dela, falando com o irmão dela lá todo feliz. Só que o irmão dela vê a cabeça dela, a cara dela inteira cheia de formiga voando pra lá e pra cá. E ele fala: que nojo. Mas o principal é que no outro dia ela volta normal. E nesse dia ela vai ter fogos. Não, ela queria assistir fogos com a amiga dela, Yu. Só que a Yu tá namorando, então não vai ver fogos com ela. E ela tenta falar com o irmão dela também. E até tenta convencer outras pessoas pra olhar os fogos com ela. Só que não tem ninguém que quer olhar. Então ela acaba decidindo olhar sozinho. Que no final ela sobe um prédio para tentar ver os fogos sozinha. Só que aparece duas crianças ali no momento querendo ver também. Só que é outra coisa. Ela entendeu que queria ver os fogos. Então ela decidiu ver com eles. Mas na realidade estava na frente de um motel. E ia rolar cenas bem duvidosas no motel. Que eles fazem isso com a janela muito aberta. E acredite, ela se apoga demais. Ela gostou demais daquilo que vê os fogos. E foi o melhor dia dela. E para finalizar, eu vou falar logo do último episódio. Que é quando ela está finalizando o primeiro ensino médio. Quando ela está finalizando, ela pensa tudo que ela fez para tentar ser popular, mas não conseguiu. Toda essa falha. E ela tenta tomar o último recurso para conseguir se tornar popular. Pelo menos agora. E com isso, ela vai falar com a sua amiga, a Yu. O nome dela fala que ela vai fazer depois que terminar o colégio. A Yu fala uma besteira ali, mas é coisas padrões mesmo. Só que ela acaba lembrando o sonho da Tomoko. Que o sonho da Tomoko na escola era ser traficante de armas. Acredite se quiser, ela queria ser traficante de armas e vender armas. E só vivia falando isso na oitava série. E a Yu até fala que admirava ela para ter esse sonho bem considerável. Só que a Tomoko diz que vai desligar e desliga. Na onde ela acaba gritando, dizendo como ela consegue lembrar disso. Ela era muito burra na escola, mas consegue lembrar de uma coisa dessa com muita vergonha. Provavelmente ela cresceu e não tem mais esse tipo de objetivo. E com isso ela tenta utilizar seu objetivo de se tornar popular na escola. Na onde ela coloca um celular embaixo para poder escutar a conversa dos outros. Na onde ela deixa um gravador e sai de lá para ver se os outros estão falando mal dela. Só que quando ela bota para escutar dentro do banheiro, ninguém fala dela. Ela é totalmente invisível dentro da sala de aula. Tanto
Tanto que veio uma referência do Anote. Não sei se vocês assistiram, mas essa referência eu gostei. É pra aqueles que gostam bem de desenho clássico mesmo, de terror. E quando ela tava na sala de aula, aparece uma barata. Todo mundo fica com medo, incluindo os homens. Só que a Tomoko, ela tem coragem porque diz que se matasse a barata, na cabeça dela ela fala isso, se finalmente se tornar popular. Só que quando ela mata, todo mundo fica longe dela e assustado. Ela não entendeu nada. Aí ela bota pra escutar a conversa dos outros de novo. E daí vem uma conversa aqui e ali, que não é ela, mas pareceu umas pessoas que ainda chegou a falar dela, que foi quando ela matou a barata. E não foi lá, nossa, que bem. Foi tipo chamando ela de esquisita, dizendo que ela teve coragem de matar uma barata, tem que ter muita coragem, é nojento e etc. Isso acaba desanimando bastante a Tomoko, não deve ficar totalmente invisível ali na sala de aula. Aliás, aparece uma garotinha que ela vê e tenta até formar uma amizade com ela, só que essa garota aparece as amigas dela, e ela não tem muita coragem na garota, então ela deixa quieto pra lá. Depois ela vai falar com o irmão dela, dizendo que ela já usou bastante ele e não quer mais ajuda dele não, porque ela sempre conversava com ele só pra aprender a conversar. Provavelmente dá feliz por dentro. Mas o clímax aqui é quando ela vai pra escola no outro dia e depois já tá indo embora, no fim da tarde, ela vê aquela mesma menina que ela queria conversar. Ela tenta ir chegar lá perto e conversar com ela, só que o vento acaba soprando com tudo, levantando a saia dela, e ela fica meio que assustada, tipo, o que acabou de acontecer? A garotinha fala com ela e tenta conversar com ela, de boa, só que a Tomoko, do nada, ela começa a surtar, ela sai correndo igual uma maluca, gritando e vendo a abertura da música do anime. E ainda por cima, a garota que falou com ela falou que admira do Tomoko, ela disse que gostava, ela fala que gosta da Tomoko, disse que queria até conversar com ela, só que ela saiu correndo igual uma maluca e resumindo, ela perdeu a chance de se tornar amiga de uma garota segundo ano, mas de vez disso ela começa a surtar, ignorar a amiga dela que também sai correndo atrás dela pra falar com ela, e ela sai correndo e ela vai diretamente pra casa dela, acaba se deitando lá e fica chorando. Aí depois disso, vem no final do anime mesmo, ela tá vendo os blogs sobre garotas solitárias, elas passam e tudo mais. Eles são garotas que não faz negócios, neco-neco, e nem são garotas que sabem se associar. E ela começa a rir mangá dizendo que vai se tornar popular no próximo ano. E assim o anime acaba. O que eu posso dizer? Ele é bom, mano. E aqueles que se identificam com ela é porque já passaram, porque o anime não é um anime pesadão, tipo, um impossível acontecer. Isso acontece com muita gente, isso é padrão. Provavelmente a autora ou o autor, não sei quem que fez o mangá, passou por isso e por isso que ele tem essa experiência própria. Eu mesmo já passei por essas coisas que ela passou. O problema da Tomoko é mesmo que todo mundo. Desleixado, pessoas que não conseguem se tomar por timidez. Eu também já fui muito tímido. Não se cuida como tomar bastante banho e ficar bem cheirosão e se arrumar melhor. Embora eu não tô dizendo que é para ela usar uma saia bem curta. Isso é uma saia bem padrão. O problema dela é só isso que muitas pessoas, como eu falei, passa. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, comente, dê like, sugestões e até a mais. Falou, tchau, tchau.